Vamos conhecer, você já conhece, ela esteve aqui, né? Mas agora ela é candidata vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, a nossa amiga Fernanda Curti. Seja bem-vinda, Fernanda. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando pelo Facebook. E é um prazer voltar aqui nesse programa que eu considero um dos mais democráticos aqui da nossa cidade. Viu? A gente tenta, a gente é muito chato, a gente é chamado de mortadela, depois de bolsominion, mas é gostoso a gente trazer a mensagem de todos. Mas para quem não conhece, quem é Fernanda Curti? Bom, pessoal, para você que está acompanhando e ainda não me conhece, eu sou Fernanda Curti, estudante universitária, eu tenho 25 anos de idade, eu sou nascida e criada no São Domingos, na região do Tabuão, próximo à Praça 8. Eu sou estudante prounista, né? Se tudo der certo, em 1 ano e meio eu sou advogada. Eu sou militante feminista, na luta por igualdade de gênero e no combate à violência contra a mulher. Eu também sou da luta antirracista. Eu não aceito de forma alguma nenhum tipo de discriminação racial nesse país e também não aceito aqui na cidade. E também sou ativista pelos direitos da comunidade LGBT+, e dos direitos humanos. Nossa, você vai ter muito trabalho então, hein? Você pegou e quer abraçar o mundo, meu Deus do céu, tudo isso. Você não acha que Acha não, né? É realmente isso. Temos um momento difícil no nosso país de que é necessário mostrar a posição que nós estamos, não? Qual a posição que nós temos com relação a todos esses problemas? Roberto, primeiro que eu acho que não se trata necessariamente de abraçar várias pautas. É que eu sou essas pautas. Você faz parte Eu sou uma mulher negra e eu sou uma mulher lésbica. Então não tem como eu desassociar elas. Eu moro na periferia da cidade, que por diversas vezes tem os direitos humanos violados. Não tem como eu não falar disso. Então não se trata necessariamente de uma escolha, mas se trata de eu defender a minha comunidade, saber de onde eu sou. Sobreviver, né? O nosso maior desafio é sobreviver todos os dias. E assim, eu acho que todos nós tomamos posições políticas todos os dias. Até os que dizem que não têm posição política estão tomando uma posição política. Já é uma posição política. Então isso é natural. Tá, mas quando eu falo assim, lógico, no dia a dia a gente tem que sempre posicionar. Mas na Câmara Municipal é uma outra questão, é uma luta todo dia. Né? Cada voto tem que ser muito discutido e recebe pressões até de amigos da gente que a gente considera companheiro para se manter. Por isso que eu falo, ter aquele monte de... Você, no fundo, você acaba tendo que negociar. Olha, você vota aqui para eu poder votar aí também. Você está preparado, você é muito jovem, 25 anos. Eu tenho até um texto que vai sair amanhã, né, Paloma? Sabe? Que eu falo que tem muita gente que vai ser candidato a vereadora que não sabe como é que a banda toca por lá, não sabe nem onde fica o prédio, jamais acompanhou uma sessão e não tem ideia do que vai fazer lá. Você sabe o que você vai fazer lá? Roberto, a primeira coisa que eu quero falar da minha trajetória. Eu tenho 25 anos de idade, mas desde os meus 15 eu atuo no movimento social. Legal. Eu comecei no movimento estudantil, fui da Marcha Mundial de Mulheres. Eu tenho 10 anos de filiação partidária no PT e atuo internamente dentro do partido. Hoje, por exemplo, eu estou na executiva estadual do PT, atuei na Assembleia Legislativa, então eu conheço como que funciona tanto a Câmara quanto outros espaços de poder em outras esferas. Então, apesar da pouca idade, tenho um repertório que me coloca com condições de disputar essa cadeira. E sim, eu sei exatamente o que eu quero fazer lá dentro, né? E se você me permite já começar a falar disso... Por favor. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa debater nessa cidade é a gente humanizar essa cidade de novo. Porque não dá para a gente achar que o único debate a ser feito na cidade é o tal do asfalto. Né? Você pode ver agora, só em véspera de eleição também, né? Todo mundo que anda na cidade, ainda mais agora no horário de pico, está sofrendo diversos transtornos para retornar para suas casas, porque agora o menino prefeito resolveu trabalhar nessa cidade, né? E aí a gente vê várias faixas escritas do asfalto como conquista, né? E a gente não vê uma atuação mais incisiva dos vereadores e vereadoras para humanizar as pessoas e cuidar das pessoas. E eu vou te dar um exemplo. Guarulhos
só no segundo semestre de 2019, e isso são dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, quem tiver dúvida é só acessar, a cidade registrou 360 casos de estupro e mais de 2.000 casos de violência doméstica. E parece que está tudo bem, né? Agora, é importante dizer que esses são dados do que foi registrado. Se a gente considerar o que nem chega a ser, jogando baixo, Roberto, esse número é 10 vezes maior. E hoje, essa não é uma pauta prioritária da discussão política na cidade. Você pode ver, estão amarrando faixa falando do asfalto, né? Vou te dar outro exemplo. O Brasil é o país que mais assassina LGBT no mundo. Em Guarulhos não tem ninguém morrendo? Tem um monte. Mas nós não temos uma única política de proteção e acolhimento da minha comunidade. Roberto, eu vou te falar uma coisa. Eu tive a sorte de, quando eu assumi a minha sexualidade, de ser acolhida dentro da minha casa. Mas, via de regra, adolescentes e jovens LGBTs são expulsos, né, empurrados a viver em situação de rua. E, infelizmente, uma grande parcela é empurrada para a prostituição. E olha, eu não quero de forma alguma discutir se é certo ou errado se prostituir. Não se trata de um discurso moralista. O que eu quero discutir é que essa não pode ser a única perspectiva para a minha comunidade. E hoje esse debate não é feito na cidade. Eu gosto muito do que você fala, não é porque eu estou na sua frente, não, eu sempre comento aqui. Me parece que o discurso dos últimos tempos da Câmara é muito raso. Sabe, quando o pessoal falava assim, porque nos anos 90 o pessoal era de direita, que tinha não sei o que era radical de esquerda. Se você pegar o discurso do pessoal, os debates da esquerda e da direita lá dos anos 80 e 90, eram muito mais profundos. É exatamente o que você falou. Hoje se discute se faz asfalto ou se não se faz asfalto. Não se discute profundamente políticas sociais, não se discute a cidade para daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, plano diretor. Eu concordo plenamente com você, está nesse caminho. Continue, por favor. Eu acho que é uma série de problemas, né? Por exemplo, em Guarulhos tem muita gente que está desempregada e hoje o poder público municipal, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, finge que não tem nada a ver com esse debate, né? É evidente que é uma responsabilidade maior do governo federal e que, na boa, o Bolsonaro não está preocupado de gerar emprego para as pessoas. Agora, isso não significa que a cidade não pode trabalhar e atuar para gerar emprego. Só que também tem que mudar uma lógica, sabe, Roberto? Eu estou cansada de quando a gente fala de incentivar, né, microempreendedores e empresários para gerar emprego, a gente só falar de isenção fiscal. Esse é um debate muito raso, que eu acho que a gente não pode mais cair nessa armadilha. Eu quero, por exemplo, discutir com a cidade que o poder público passe a consumir dos microempreendedores da cidade. Porque, olha, primeiro que a maioria dos empregos formais gerados no país são oriundos de microempreendedores. Esse é um primeiro dado. Segundo, eu penso muito da gente estimular a criação de cooperativas de trabalhadores. Vou te dar um exemplo. Eu penso que ao invés da gente pagar, né, destinar o orçamento do recurso para pagar grandes empresas para produzir uniforme escolar, nós temos condições de estimular a criação de cooperativas de costureiras e, por exemplo, essa cooperativa no bairro do Taboão, na região do Taboão, vai produzir o uniforme das escolas do Taboão. Uma espécie de co-work podia ser feito, né? É, uma cooperativa de costureiras no Pimentas. E também a gente pensar reparações de baixo porte nos prédios públicos, pegar, né, os pedreiros, incentivar essa galera a fazer o MEI, ser microempreendedor, e a prefeitura também consumir deles. É uma forma da gente gerar emprego para o nosso povo, sabe? O que não dá é para fingir que a cidade não tem nada a ver com esse debate, né? Deixa eu só aqui registrar que o Luiz Fernando Prado está nos acompanhando. Pegou um número bom, hein? 13113. 13113. Luiz Fernando Shoa nos acompanhando. Simone Pereira também conosco. Pessoal, se vocês quiserem, estão gostando da entrevista com a Fernanda, vocês compartilhem. Se compartilhar pelo menos 50 vezes, a gente tenta convidar ela de novo, porque a agenda dela também está lotada. E toda vez que eu entrevisto uma mulher, eu comento isso. Temos 34 cadeiras, apenas 4 mulheres. Já tivemos 6, em algum momento chegamos a ter 8, porque aí assumiram algumas suplentes e tal. Aí caiu para 2, agora voltou para 4.
Por que mulher não vota em mulher e como conquistar, como fazer a mulher entender que é necessário ter essa equidade dentro da Câmara, Fernanda? Roberto, esse debate é muito mais profundo do que apenas mulheres votarem em mulheres, porque esse é um problema estrutural do nosso sistema político. Porque aqui nós temos apenas 4, como no Congresso Nacional, apenas 15% são de mulheres. Verdade. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esse dado é parecido, né? Agora, é importante a gente saber que a política não foi um lugar construído e pensado para a participação de nós mulheres. Esse é um primeiro dado. Porque socialmente foi construído que o nosso lugar estaria resignado a cuidar de casa, de filho e de marido. Olha, quem optou por esse caminho, não tem um problema, seja feliz. Agora, o meu lugar não é só esse. O meu lugar é na universidade, o meu lugar é na política. Sim. Então, nós estamos num processo de reconstruir papéis sociais, né? Que é, por exemplo, o nosso lugar não ser só na cozinha. Participando. Então, isso não diz respeito só à política, diz respeito ao mercado de trabalho, diz respeito à universidade, diz respeito a várias esferas, né? Nós vivemos numa estrutura que é patriarcal, né, que nos coloca numa condição de ser subserviente do gênero masculino. Então, ao longo dos anos, o movimento feminista vem rompendo com essa lógica. Nós ampliamos o número de parlamentares nas últimas eleições de 2018 e tenho certeza que esse ano em Guarulhos nós também vamos reverter esse cenário, que é uma grande distorção da nossa democracia. Olha, não vai existir democracia no Brasil enquanto os espaços de poder não forem democratizados. Aqui na cidade nós somos 52% do eleitorado. Ser só 4%. Mas como você tem alguma técnica, algum pensamento, ou é só a participação para a gente começar a dividir o poder? Eu acho que a Câmara deveria ter um número maior de mulheres, um número maior de jovens. Eu acho que negros está mais ou menos dividido, embora muitos não se reconheçam como tal. É interessante isso, sabia? Tem muitos vereadores que não se reconhecem como negros. Mas já está bem equilibrado. Como fazer para que o número de parlamentares aumente, Fernando? Aliás, não adianta só colocar mulher lá, né? Tem que colocar mulher que saiba o que vai fazer lá. Olha, eu acho que nós demos um passo muito importante no Brasil quando a gente aprovou o financiamento público de campanhas. Porque, primeiro que eu já não concordava de empresários financiarem políticos, porque não existe almoço de graça, né? Não existe almoço de graça. Então, só que naquele período, empresários financiavam apenas homens. Agora nós tivemos uma regra importante na legislação que, além de ter o recurso de financiamento público de campanha, nós também temos 30% carimbado para investir em candidaturas de mulheres. Porque é isso, se a gente não tiver condições objetivas de estruturar uma campanha e chegar nas pessoas, ninguém vai votar em mulher, né? E eu quero dizer para você, Roberto, que eu defendo o financiamento público de campanha. Eu estou vendo muito candidato aí dizendo que recusou o fundo. Se recusou o fundo e está fazendo campanha do porte que está, tem que dizer de onde vem esse dinheiro, né? Mas o financiamento público, primeiro que rompe qualquer amarra com empresários, né? Se o povo está financiando, o meu compromisso é com o povo, certo? E que cria condições de igualdade de gênero. E aí, eu tenho orgulho de fazer parte do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que mesmo antes dessa lei ser aprovada, nós já tínhamos paridade em todos os níveis das nossas direções, e nós avançamos nesse debate do fundo eleitoral que o mínimo é 30%. Nas cidades onde a chapa proporcional for maior do gênero feminino do que o gênero masculino, o recurso também vai ser proporcional. Então, a gente precisa entender todo esse sistema político, porque ele opera para que a gente não esteja nesses lugares. Então, é um problema estrutural, não é um problema só do voto individualizado, né? E nessa campanha já é uma parte obrigatória para as mulheres. 30%. E eu queria lembrar, pessoal, que tem muita mulher aí, ainda tem muita mulher, que pode querer sair como laranja e repassar o dinheiro para outro candidato. Isso é crime, hein? Isso é crime e você vai responder juridicamente depois. Então é melhor você não fazer isso. Tome muito cuidado, que é extremamente importante. Chegando à Câmara, só para eu entender a sua postura, chegando à Câmara, qual seria assim, a sua grande meta? Falar assim, ó, eu tenho que
fazer isso, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que implantar isso. Qual que seria a sua grande meta caso você chegue à Câmara Municipal? Roberto, o que eu quero é que daqui a alguns anos Guarulhos seja a cidade da região metropolitana mais segura e que tenha mais qualidade de vida para as pessoas viverem. Seria maravilhoso. É por isso que eu luto, né? Na Câmara eu quero iniciar uma discussão de enfrentamento à violência contra a mulher para valer. Eu quero apresentar um projeto de lei não, quero apresentar um pedido de CPI para investigar a violência contra a mulher na cidade, porque em algum lugar está travando. A gente precisa identificar aonde é que o poder público está vacilando ou se omitindo nesse enfrentamento. Então eu quero uma CPI de violência contra a mulher. Eu quero que haja patrulha Maria da Penha 24 horas nos bairros. Não, é inadmissível a Casa das Rosas e a única delegacia da mulher estarem no centro e só funcionar em horário comercial. A maioria dos casos de violência acontecem no período noturno e aos finais de semana. Ou seja, tem que esperar o dia seguinte para denunciar, tem que esperar o dia seguinte para pedir socorro. E, além de tudo, fazer uma maratona, né? Porque se a gente pegar lá do Pimentas, que é a região que mais registra casos de violência, tem que fazer uma maratona de ônibus até o centro da cidade, descer do ônibus, andar mais um pouquinho e chegar antes das 17 para pedir socorro. Mas, gente, isso é um absurdo, né? Então, eu quero que tenha a Patrulha Maria da Penha 24 horas nos bairros. Quando as mulheres precisarem de socorro, o poder público tem que estar lá para socorrer. Eu quero discutir geração de emprego e renda para mulheres e para LGBTs. E como? Eu quero apresentar um projeto de lei em que a gente estabeleça que empresas que não tenham política de diversidade atrelado a plano de carreira, porque não adianta, Roberto, contratar mulher e LGBT para deixar em baixos cargos com baixos salários. Tem que dar perspectiva de crescimento. Ou empresas que respondam processos de assédio sexual ou assédio moral não vão poder participar da licitação com a prefeitura. Isso eu quero apresentar e discutir com a cidade. Isso é uma forma de gerar emprego, né, para as camadas mais vulneráveis, além daquelas outras que eu já acabei de falar aqui para vocês. Eu quero discutir a vinda do Transcidadania para Guarulhos. Uma das minhas metas é a gente romper com a invisibilidade que a minha comunidade hoje sofre nessa cidade. A gente não existe. Não tem nem estatística, Roberto. Não sabia. A gente não sabe nem quantos LGBTs foram assassinados. Inclusive, enquanto a gente está fazendo essa entrevista, tenha certeza que tem uma mulher e um LGBT sendo violentado em algum canto dessa cidade. Então eu quero romper com essa invisibilidade, porque nós somos seres humanos, nós fazemos parte dessa cidade, então nós também precisamos ter políticas públicas voltadas para o nosso segmento. E discutir o Transcidadania em Guarulhos, para mim, é algo fundamental. Uma política incrível que o Fernando Haddad criou na capital e que nós temos condições de replicar aqui na cidade. Tem outras duas discussões que eu acho centrais. Eu quero discutir a renda de cidadania municipal. Roberto, uma cidade com 4 bilhões de orçamento por ano tem condições de colocar pelo menos comida na mesa das pessoas. É interessante quando o pessoal fala 4 bilhões, aí eu quero que você comente essa questão. Quando se fala em 4 bilhões, a gente esquece que metade, quase metade, vai para a folha de pagamento. Uhum. E aí tem 25% que vai para a educação. Pelo menos 16% que vai para a saúde. Aí acaba sobrando uma questão muito pequena para investimentos e novos investimentos. E às vezes falta, sabe o que, Fernanda? Falta projetos aqui para buscar dinheiro de fora para aumentar esse orçamento, né? De onde você tiraria, então, como você vai implantar essa renda cidadão, de onde virá esse dinheiro? Roberto, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o orçamento é escolha política. Sim. O Guti resolveu colocar um monte de semáforo no Otávio Braga. Ele gastou dinheiro com isso, né? Dentro da minha casa, eu cansei de ver a minha mãe e meu pai escolhendo qual conta ia pagar hoje e qual que ia segurar porque o orçamento estava apertado. A discussão que a gente precisa fazer na cidade é de inverter prioridade. Porque, olha, nós terceirizamos. Hoje, o maior custo com a saúde é pagando um monte de empresa privada que administra as unidades de saúde. O prefeito gastou mais de 7 milhões com um aplicativo para agendar consulta que não tem médico na cidade. Então, assim, a gente decidiu que é prioridade. Eu quero fazer essa discussão no orçamento da cidade, que é discutido na Câmara. Só que é o seguinte, existem possibilidades de captação de recurso, né, junto ao governo federal, junto ao governo do estado, mas também tem alguns projetos que nós podemos trabalhar via emenda parlamentar.
Olha, eu trouxe R$130 mil, fiz uma indicação de emenda com a deputada estadual Marcialia para o PA Paraíso, né, que inclusive, coincidentemente, só foi reinaugurado à véspera de eleição, né. Junto ao deputado Nilton Tato, eu trouxe uma emenda de R$230 mil para reformar a quadra que fica ali, todo o equipamento de esporte, ali na região do Micail, na Praça Orobó do Micail, né? E olha que eu nem sou vereadora. Isso que eu ia falar, primeiro, Praça Orobó, você não está confundindo, ali tem a Praça Orobó também, no Micail? Não sabia. Final do Micail, começo do Santa Edviges. Eu não sabia que você chamava Orobó também. Eu ia perguntar justamente, mas peraí, você está trazendo emenda e os vereadores do seu próprio partido, né, para não dizer, falar mal dos outros, né? Vocês têm 7 vereadores. 6. Saiu um. Um não aguentou o tranco. Não aguentou? Acho que não. Não, você está sendo maldosa. Eu acho que ele saiu porque ele achou que não ia ter o número suficiente no pessoal, ele vai ser o primeiro, e aí na repescagem ele acha que ele entra. O meu amigo Edmilson Souza. Aí é uma discussão que eu acho que fica reservada a ele. Eu e ele, né? Eu não vou te botar nessa saia justa aqui. Gente, mas já estamos terminando nosso tempo, não? Temos 5 minutos, olha como foi rápido, e o ar-condicionado aqui está baixo, tem que aumentar mais um pouquinho. Fernanda, foi um prazer falar com você. É sempre bom ter pessoas como você e eu torço muito que a gente tenha pessoas novas. Eu defendo que tenha pelo menos uns 60%, 70% de renovação. Eu acho importante ter uns 30% de pessoas com mais experiência lá dentro. Eu acho que eu defendo que alguns vereadores fiquem lá, que são muito bons. Eu defendo. Eu acho que não dá para mudar tudo, não. Mas eu gostaria muito que pessoas que tivessem um pensamento um pouco mais profundo, mesmo que eu não concorde, mas eu gostaria que tivesse gente profunda de direita, de esquerda, que realmente discutisse com seriedade para a gente ter uma cidade melhor. E o que você falou, eu gostei muito. A gente precisa ter uma cidade com boa qualidade de vida, que a gente consegue. A gente que ame a nossa cidade, que eu estou cansado de ver, olhar em outras cidades, cidade linda, tal, o pessoal respeitando, não jogando lixo no chão, se amando, eu acho melhor. Fernanda, obrigado. Eu falo demais, não falo não? Olha, eu acho que não. É você que tem que falar. Quem quiser falar com a Fernanda, como é que faz? Meu Instagram, meu Facebook, @fecurte13. Também nesses canais você encontra o meu WhatsApp e eu estou super disponível. Eu não acredito, Roberto, em nenhuma saída individual. O processo é construído de forma coletiva ou tende a dar errado, como está dando, né? Então, pode entrar em contato que a qualquer momento eu estou à disposição para conversar com vocês. E eu quero finalizar dizendo, Roberto, que esse processo de renovação, ele também faz parte de um debate democrático. Nós precisamos aprofundar a democracia no nosso país e na nossa cidade. Todos os segmentos da nossa sociedade precisam estar representados nos espaços de poder. Nós só temos 4 mulheres numa Câmara de 34 e nós não temos ninguém que represente a comunidade LGBT lá dentro. Não à toa que nós somos invisíveis nessa cidade. Só somos lembrados no dia da parada gay, né, para os vereadores subirem no caminhão e tentar conquistar voto. Mas na hora de construir políticas públicas para nos proteger e garantir a nossa vida e a qualidade das nossas vidas, esse debate não é feito. Então, acho que se trata, sobretudo, de um debate da própria democracia.